Magnífico dia, amados irmãos. Que a paz e a presença abundante do nosso Pai amado seja constante, seja inebriante como Ele em nossas vidas. Que o nosso coração esteja em conexão com Ele 24 horas do nosso dia. Que todas as nossas ações sejam para Ele, porque tudo é dele, para Ele e por Ele. Que assim seja agradável no seu coração e que assim seja aplicado no nosso dia, em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos e em todas as nossas emoções. E o Espírito Santo de Deus nos renove, nos transforme a sermos canais de bênção, a sermos portadoras do amor de Deus, de sermos aqueles que trazem a boa nova, que trazem a clareza, que chamam para Jesus. Vamos falar de Jesus? Vamos aprender os mandamentos, os princípios, vamos viver nos caminhos que Jesus nos ensina diariamente em Sua palavra? Então, bora para mais um capítulo repleto de conhecimento do alto, repleto de amor, onde nós vamos abastecer a nossa fé, guardar no coração e aplicarmos. Quanto mais nós praticamos a palavra, mais pertinho do Criador e da sua vontade a gente fica. Amados, no capítulo 11 de 1 Reis, Salomão desobedece a Deus ao se envolver com mulheres estrangeiras e adotar práticas idólatras, o que provoca a ira divina. Deus decide punir Salomão, anunciando que o reino será dividido após sua morte. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão enfrenta a revolta das tribos do norte, resultando na divisão do reino em Israel, ao norte, e Judá, ao sul. Esse capítulo destaca as consequências da infidelidade de Salomão e o início da separação do povo de Deus. E eu convido você para lermos na íntegra o capítulo 11 de 1 Reis. Logo após, vamos fazer a nossa conexão com o Pai, nos abastecermos de amor, de fé, de espírito de ousadia. E logo em seguida também vamos absorver os conhecimentos deste capítulo para aplicarmos na nossa vida e continuarmos a caminhar dentro daquilo que Jesus tem para nós. O erro de Salomão. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegarei a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e Milcom, a abominação dos abonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança
e os meus estatutos que te mandei. Certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi, teu pai. Da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Surgem os inimigos de Salomão. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Endomeu. Ele era da descendência do rei Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o capitão do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo homem em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo homem em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens endomeus, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Era, porém, Hadade muito jovem. E levantaram-se de Midian e foram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhes prometeu sustento, e lhes deu uma terra. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Tafines, a rainha. E a irmã de Tafines deu-lhe um filho, Genubate, o qual Tafines criou na casa de Faraó. E Genubates estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, capitão do exército, era morto, disse a Hadade ao Faraó: Despede-me para que vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário em Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. E, indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Oremos, irmãos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e sempre nos ouve. Pai, gratidão pela vida, gratidão pelo Teu amor, gratidão pelo Teu perdão, gratidão pela Tua misericórdia infinita. Senhor, gratidão pela Tua presença em nossos corações. Gratidão pela Tua palavra, esse alimento, Pai, que a cada dia nos fortalece, multiplica a nossa fé, abre os nossos olhos e que nos capacita a realizar a Tua vontade, Pai. Ajudando o próximo, compartilhando o Teu conhecimento, a Tua palavra, levando um pouco de Ti àqueles corações que precisam, aqueles corações que estão perdidos, aqueles coraçãozinhos que sofrem por não Te conhecer, Pai. Pai, eu louvo e agradeço pela vida de cada pessoa que ouve esse devocional, que compartilha da mesma fé, da mesma intenção, de estar Te acessando todo dia, de estar absorvendo os Teus princípios e realizando na própria vida os Seus mandamentos, caminhando segundo Jesus nos ensina diariamente. Que a Tua palavra traga clareza e a provisão, seja a resposta da nossa oração, de tudo aquilo que nós agradecemos de manhã, de tarde, de noite, de tudo aquilo que pedimos também. Que seja feita a Tua vontade, não a nossa, Pai.
que acessemos o teu bom, o teu perfeito, o teu agradável sobre o teu favor. E que a cada palavra que nós vamos falar durante o nosso dia, seja as tuas palavras, pois somos instrumentos de transbordo do teu amor. Gratidão por esse trabalho maravilhoso, que para mim não é trabalho nenhum. Levar a tua palavra, estudar a cada dia, estar sempre vivendo para ti, Senhor, porque tudo é para ti, tudo é seu. Eu sou uma filha muito amada, muito abençoada, e eu particularmente não quero me afastar de ti nunca, e eu sei que essa não é só a minha vontade, é a vontade de todos os amados que aqui me escutam também. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu peço desculpas porque ao finalzinho da oração passou um helicóptero aqui, né? Mas nada que interrompa a nossa conexão com o Pai. E vamos agora absorver os princípios e as lições desse capítulo maravilhoso, repleto de muito aprendizado. Salomão, apesar de sua sabedoria, se desviou ao permitir influências estrangeiras e práticas idólatras. A fidelidade contínua a Deus é crucial. Uma vez que você acredita que você é desperto, você não pode idolatrar outros deuses, até mesmo porque não existe. Deus é único, ele é um só. Então, assim como Salomão se desviou, que o exemplo dele fique claro para nós, que só há um Deus e que a nossa vida e as nossas ações são para Ele. O capítulo destaca que a desobediência a Deus tem consequências. A idolatria e a infidelidade de Salomão resultam na divisão do reino. Na nossa vida já sabemos que idolatrar pessoas é pecado, né? Deus abomina a idolatria, e que tudo que nós não ouvimos, não realizamos de acordo com a vontade do Senhor, terá consequências. Nós costumamos falar muito aqui que toda ação gera uma reação. A minha boa ação gera a minha bênção e a minha má ação gera a minha maldição. Então, esse é um código bem forte para a gente guardar. As ações de um líder têm impacto nas gerações futuras. A desobediência de Salomão afeta seu filho Roboão e leva à divisão do reino. Às vezes nós cometemos coisas erradas aqui, mas nós não vamos colher o fruto dessa plantação. Quem vai colher é a geração futura. Então é muito importante nós estarmos despertos e sermos intencionais em tudo aquilo que a gente faz. Todas as nossas ações levam a resultados e só depende de nós plantar boas sementes para termos bons resultados. A história enfatiza a importância de manter uma adoração pura e dedicada a Deus, sem se deixar influenciar por práticas contrárias à vontade de Deus. Uma vez que nós somos ativados, uma vez que nós entendemos o chamado de Deus ao nosso coração, nós não podemos nos permitir desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que manter o nosso foco, o nosso propósito no reino, em Cristo, no que Ele quer para nós e no que nós desejamos. Nosso desejo não é ir para o reino, nosso desejo não é acessar o bom, o perfeito e o agradável do Senhor. Para isso, nós temos que ser intencionais 24 horas por dia, nos abastecendo na palavra, aplicando em nossa vida os mandamentos, as lições, vivendo por princípios, realizando a vontade do Senhor. Quem realiza a vontade do Senhor, quem está sempre se abastecendo de positividade, não tem preocupação com nada, porque sabe que tudo é fase, tudo são fases e todas as dificuldades são degraus que nos aproximam cada vez mais do propósito do Senhor. A infidelidade espiritual também tem implicações políticas e sociais. A divisão do reino reflete a instabilidade resultante da desobediência. O que a gente traz para nós aqui? O que a gente pensa, embora a gente possa não falar, também traz consequências, porque afinal de contas, Deus tudo sabe? Ele é o único que entende tudo que se passa no nosso coração. Então, às vezes eu não falei uma coisa, mas eu pensei.
automaticamente eu já pequei. Então isso é uma infidelidade espiritual. Você está pecando no teu espiritual. Tem um ditado que diz aqui no mundo que penso logo me torno, né? Eu sou aquilo que eu penso. Então os nossos pensamentos precisam estar voltados para Deus, para positividade, para tudo de bom, não só para nós, para o nosso próximo. Eu vou dar um exemplo mais claro para vocês compreenderem. As nossas palavras, elas têm poder, elas são profecias autorrealizadoras. Então, se eu estou falando bem de uma pessoa, eu estou abençoando a vida dela. Consequentemente, ela vai ser abençoada e eu vou colher bênçãos também, porque eu semeei positividade. Agora, se eu reparo a vida do meu próximo e falo mal dele, eu estou amaldiçoando o meu próximo. E, consequentemente, não vai ser o meu próximo que vai colher os frutos dessa maldição, desse maldizer. Sou eu mesma, porque foi eu que abri a boca e profeticei maldade. Entendeu? Diz a palavra do Senhor que você precisa perdoar para ser perdoado. Diz também que a única autoridade para julgar, condenar, salvar é Jesus. Então não importa o mal que você acha que fizeram com você, não vai fazer diferença. Por quê? Você tem que perdoar. Por mais que te doa, por mais que seja difícil para você, você precisa ressignificar esse mal para prosperar. O perdão, ele não é um dom nosso, ele é um dom do Senhor. O Senhor nos capacita a perdoar. O Senhor nos capacita a nos livrar dessa mágoa, porque a mágoa nada mais é do que uma má água que nós guardamos no nosso coração, que nós permitimos habitar aqui dentro. E tudo que é negativo que a gente permite habitar em nós está nos impedindo de acessar a Jesus. Está nos impedindo de acessar o bom, perfeito e o agradável dele. Está nos impedindo de ter clareza da palavra, clareza da própria vida e ser canal de bênção. Para você ser canal de bênção, você tem que estar limpo, liberto de tudo que Papai do Céu odeia. Diz lá em Provérbios: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor é odiar o orgulho, a arrogância e a desobediência. E o temor ao Senhor é odiar tudo que é negativo. Então cabe a nós filtrarmos tudo que entra no nosso coração e tudo que sai pela nossa boca. Uma vez que o nosso coração é a conexão com o Pai e a nossa boca é o que edifica e o que amaldiçoa. Então, a vida do cristão é uma eterna vigilância, não só no ativo, não só na comunhão como membro de Cristo com o próximo, mas também no nosso espiritual, principalmente no espiritual, porque o espírito fraco, ele não prospera, né? É chamado de morno, o que Deus também abomina. Na palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Ou você confia ou você não confia. Não existe esse meio termo, não existe o ficar em cima do muro. Não existe ser o simpatizante. Você precisa ser o cristão ativo, o membro do corpo de Cristo que aplica o que aprende, que transborda de positividade, que transborda e é canal de bênção, transborda do amor de Cristo. Essa é a reflexão de hoje, amados. Ouçam mais uma vez para fazer sentido. Leiam a palavra na íntegra, meditem no versículo que não fez sentido e se ainda assim quiser se conectar comigo, chame inbox. Você fará parte do grupo do WhatsApp, a nossa comunidade que vem crescendo, aonde eu compartilho todos os conteúdos, tanto bíblico quanto de inteligência emocional, porque a nossa sociedade, ela carece de entendimento e de interesse também. Porque quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa, né? E quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então, amados, vamos buscar a sabedoria do alto, vamos aplicar o aprendizado para nós prosperarmos, caminhando de acordo com o que Jesus tem para cada um de nós. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.